Salve, turma! Mais um corte do Bopismo. Deixa o like, se inscreve, engaja no vídeo. A gente tá crescendo rumo a 200 mil inscritos. Vamos falar de Vasco da Gama. Cara, eu sempre falo que o São Paulo não são jogadores de vermelho, branco e preto correndo atrás de uma bola. O São Paulo é meu pai e o São Paulo é minha irmã mais velha. Quando o São Paulo joga, eles estão comigo. Eles estão do meu lado. Sempre, sempre, sempre. Em São Januário eles estavam cada um do meu lado ali, sacou? Eles são vivos, óbvio, mas assim, São Paulo joga são eles. Então eu queria saber quem é o Vasco pra você. Boa. Cara, é um amor, né, cara? Assim, acho que eu não falo primeiro amor porque a gente tem um amor ali com pai, mãe, né, irmãos, né, da família, mas tirando a família foi o primeiro amor mesmo, assim. Acho que, obviamente, né, na minha função como profissional, eu separo isso. Mas eu não vou ser hipócrita e não vou mentir que eu não tenho um time. Todo jornalista tem um time e acho que passou a amar mais o esporte, ficar mais conectado com o esporte porque torcia para algum time, assim. Mas eu acho que é um companheiro eterno de vida. Acho que a torcida do Vasco ela tem muito ali do... Chega a ser uma relação tóxica, né? De estar sempre ao lado, né? Mesmo nos piores momentos possíveis, assim. A manifestação de amor genuína em estado bruto e nos últimos anos o clube não dá praticamente nada em troca, né? A torcida que carrega. Então acho que é o amor, cara. Tirando, assim, a parte familiar, eu brinco às vezes com a minha esposa, assim, que ela fica... Pô, o Vasco, não sei o que. Eu falei, pô, cara, eu amei o Vasco primeiro do que te amei. Mas acho que é isso, assim. E eu tenho também muita lembrança, porque meu pai é Vasco, né? Muito Vasco? Já foi mais, cara. Ele se desgastou, assim, mas já foi mais, assim, na época do Dinamite, né? Assim, ele acompanha, ele fica muito feliz quando o Vasco tá bem, assim. Mas eu tenho muita lembrança dele me levando pros jogos, né? Isso tem um pouco desse sentimento que você falou, pai e filho, né? Sim. Então, se o Vasco ganha algo importante, faz tempo que isso não acontece, eu lembro muito dele, assim. Porque eu acho que é algo que vai deixar ele feliz. Mas tem a ver com amor, cara. Acho que é amor. A gente vai estar sempre ali. No domingo também, Vasco e São Paulo, eu liguei pro meu pai por vídeo e chorei falando pra ele. Falei, pai, tô vivendo isso porque o São Paulo sempre foi o nosso maior elo de conexão. Eu fui atrás desse sonho porque era nosso elo de conexão. Sim. Então, eu queria saber, eu perguntei isso pra todo mundo, de várias pessoas diferentes que vieram aqui, que torcem pra times diferentes. Então, a Alicia Clay, perguntei como que é o amor do palmeirense, pro Nardini perguntei, pro Birner o amor do São Paulino. Eu queria saber como que é o amor do vascaíno? Como que o vascaíno ama, dona? É incondicional. É incondicional. Por isso que eu falei, isso chega a ser uma relação tóxica em vários momentos. Porque o torcedor do Vasco, quem viu o Vasco gigante, sabe o que ele representa e fica muito frustrado por não conseguir ver esse clube se reerguer e olha muito para o passado, né? Tem aquela nostalgia do passado. E a nova geração tá sedenta por ver um Vasco grande. Eu acho que é um amor incondicional. É um amor que não tem barreira que vá parar, que não tem momento complicado que vá segurar. Eu sei que dentro da rivalidade, né, na internet tem muito torcedor rival que fica puto com isso, mas eu acho que é a realidade. A torcida do Vasco é diferente, cara. Não tem como eu falar algo diferente disso. A gente vê várias torcidas realmente que são ali fiéis, que estão sempre do lado. Mas eu acho que o Vasco ele é um caso muito raro dentro do futebol mundial. Porque a gente está falando de um clube de primeira prateleira no futebol brasileiro, pelo que ele representa, pelo que ele move, de uma torcida gigantesca, de muita história, que parou no tempo completamente, na parte esportiva, na parte estrutural, enfim, na parte política. E mesmo assim o torcedor tá lá, cara. Então, não é fácil assim você ver um clube dessa dimensão ir pro fundo do poço jogar 5 séries B. O Vasco jogou a segunda divisão 5 vezes. O Vasco foi rebaixado 4 vezes. Ficou num efeito ioiô, virou uma chacota.
E assim, eu já cansei de ver a torcida estendendo a mão, estendendo a mão, estendendo a mão, não recebendo nada em troca. Então, assim, é diferente, cara. Eu acho que é um amor incondicional mesmo. Assim, a torcida canta, é de fato um amor infinito. Você deve sentir a mesma coisa com São Paulo. Não, mas é diferente. O Vasco é diferente. Uma coisa que eu encontrei um cara no aeroporto, ele me abordou, falou que veio o bopismo, ele era vascaíno, ele falou, cara, eu nunca vi ninguém falar na TV, eu queria te falar esses 2 dados como vascaíno, que pra mim mostram como a torcida do Vasco é diferente de qualquer outra. E me espantou o que ele trouxe, que eu nunca tinha pensado por esse lado. Que o São Caetano chegou numa final de Libertadores há menos tempo que o Vasco. Sim. E que dos 12 clubes dito grandes do Brasil, só o Vasco não ganhou a Libertadores nos últimos 20 anos. Nos últimos 20 anos. Nos últimos 20 anos. Sim. Grêmio, Inter, Cruzeiro, Galo, São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras, Botafogo, Fluminense e Flamengo. Foi um processo de destruição completo, né, da instituição e você viveu isso na década de 90. Sim. O que o Vasco representava na época para a nova geração era o Palmeiras e o Flamengo. Era isso mesmo, velho. O Vasco era o time odiado. Temido pra cacete, cara. O adversário vinha para São Januário, era porrada. Porrada. Eram grandes times, assim, né? Tinha a figura de Eurico que era uma figura completamente controversa e que gerava, né, sentimentos bem ruins para os rivais. Esse era o Vasco, né? E acho que hoje a relação de amor por isso que eu falo que é uma relação tóxica, assim, porque você sofre mais do que você é feliz. Por isso o torcedor do Vasco, às vezes, ele se apega tanto ao grão de felicidade que ele tem ali. E acaba potencializando isso, né? Às vezes você vê uma emoção até um pouco mais exagerada. Você sentiu muito isso, acho que aqui no Rio, né? Você vê quando o Vasco tá bem. Senti no estádio, cara. Você vê no estádio, você vê no ambiente de São Januário, assim. É uma relação diferente, cara. Tem um sofrimento, tem um amor, tem uma coisa muito forte. É muito bonito, cara. É bonito. É uma história bonita, né? A história do Vasco é linda, assim. Uma das histórias mais lindas do... O seu ex-colega que comentou gigantes no post falando que você vinha, Breiler Pires. Porra, que saudade do Breiló. Esse é, assim, pra mim, cara... Esse é... Se para pra falar de qualquer assunto, eu escuto. Eu só escuto. Ele é um cara fantástico, cara. Um cara muito fora de série. Um grande beijo pra ele. Ele fala da história do Vasco sempre com uma deferência absurda. E tem uma... o Pedrosa meio que fez um tour pra mim. Bop, ali é a estátua do Romário. O Pedrosa te levou? Me levou. O Pedrosa, coração gigantesco. Ele falou, ali é a estátua do Romário, ali é a estátua do Roberto. E aí do lado do campo de São Januário tem um campinho que tá escrito, enquanto houver um coração infantil... O Vasco será imortal. O Vasco será imortal. Essa frase é imortal do Vasco. É maravilhosa essa frase. Eu acho que é uma frase que... Essa frase representa muito o que é ser Vasco. Você pode ter adversidade, você pode estar na fase ruim, mas... A gente vai renascer sempre. Vai renascer. Isso é lindo de morrer, mano. Isso é lindo de morrer. Acho que essa frase é uma das frases mais representativas da história do Vasco, tanto que tá lá no muro, né, de São Januário.